Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o Giovanni Vilaça, ele é do TJ de Minas Gerais, e a gente vai falar um pouquinho sobre temas que estão aí na ordem do dia. Ética, desenvolvimento sustentável, inteligência artificial, cibersegurança e como tudo isso impacta a nossa sociedade. Giovanni, obrigado por topar esse bate-papo rápido aqui comigo. Obrigado, Vitor. É um prazer aqui estar conversando Legal. com você. Hoje você fez uma palestra aqui no ITEC Conference e falou muito sobre uma questão de inteligência artificial ligada à cibersegurança, mas com um olhar muito de responsabilidade, né, de um desenvolvimento mais sustentável dessa tecnologia. De onde você tirou isso? Por que você trouxe esse conceito? Qual a preocupação que está por trás desse conceito? Olha, como uma pessoa que vem da área do direito, e eu pensei, foi uma coisa que eu trouxe na minha exposição, né? Que me intrigou muito, porque toda vez que a gente fala de alguma nova tecnologia, de um novo lançamento, em geral a gente fala da funcionalidade e a finalidade nela em si, como desenvolver, as questões que vão estar em voltas ali daquela tecnologia. Mas aí me chamou a atenção, e desde quando eu enveredei para a área de proteção de dados, de cibersegurança, enfim, e agora também inteligência artificial, me chamou a atenção do desenvolvimento responsável. E o que significava isso? E o conceito de ética, né? No sentido de a gente não reforçar padrões humanos. É claro que a gente busca, com o desenvolvimento de inteligência artificial, melhorar a nossa vida, melhorar a vida no nosso cotidiano. A IA na saúde é uma questão muito relevante, né? Os avanços que estão previstos aí para a área da saúde são bem importantes. Mas isso traz consigo riscos. E agora esse risco traz um elemento da questão ética. Se a gente está tentando aproximar do cérebro humano, da razão humana, fazendo com que essas IAs aí, daqui a um tempo, né, segundo estudos, até chegue como se fosse uma IA capaz de sentir sentimentos, várias questões também relativas ao ser humano, nossos defeitos, nossas questões, também vão vir. Então, eu acho que trazer essa questão de uma IA responsável, de uma IA ética, faz parte, traz para essa conversa a necessidade de vou me aproximar do cérebro humano, vou agir como um Deus ao replicar um cérebro humano, mas eu vou tentar evitar que os defeitos que nós cometemos na nossa vida, todas as nossas questões não sejam replicadas também, ou que a gente também evite que isso. É lógico que talvez evitar, eu acho que até então foi impossível, senão a gente não traria a discussão sobre o viés algorítmico, né, o viés discriminatório. Mas eu acho que isso é importante que a gente tente fazer com que isso seja mitigado ao máximo, porque senão daqui a pouco a gente vai ter máquinas cada vez mais evoluídas, cada vez mais autônomas, cada vez mais criativas, mas que vai replicar as nossas mesmas mazelas sociais, mazelas humanas, e o que a gente não quer. O ano passado eu estive no Web Summit de Lisboa e eu vi algumas discussões que versavam sobre ética, tudo inteligência artificial, algumas coisas vinculadas ao Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, ou a agência de notícia Reuters, trazendo essa questão da fake news que está muito forte também. Isso acaba impactando muito o dia a dia nosso como sociedade, né? E recentemente eu vi uma entrevista de um economista da Universidade de Chicago falando muito sobre o risco de se aprofundar a desigualdade social por conta da inteligência artificial, da forma que ela está sendo desenvolvida. E ele defendia uma visão, um passo atrás, e uma visão quase que para se desenvolver uma IA social. Mas você acha que isso é possível? Olha, eu acho que sim. São várias respostas que a gente ainda não tem afirmativamente, né? Eu estava assistindo várias pessoas que estão assim, trabalhando dentro da OpenAI, esses CEOs mais, e eles mesmos não têm respostas para tudo. Mas eu acho que a gente tem que prospectar e não esquecer, eu acho que o fato da gente estar trazendo isso para a mesa de discussão já é uma questão muito relevante. Porque o que se pensava, na verdade, quando a gente começou a ter essas questões de a utilização de inteligência artificial aí nos nossos assistentes, na nossa vida, do ser humano ali no nosso dia a dia, né? Todos esses aplicativos, essas aplicações aí de redes sociais e outros assistentes, a gente tinha uma preocupação muito com privacidade, com proteção, com tratamento das necessidades pessoais, mas o fato da gente estar discutindo essa não reafirmação de questões que a gente já tem na nossa sociedade e que a gente ainda não conseguiu resolver, fome, miséria, educação, preconceito, né? O que eu acho fantástico que a gente traga para a discussão
são que a gente não está tratando mais isso só com técnicos de TI ou só com o pessoal da área de direito. São sociólogos, filósofos, antropólogos que também estão vindo para essa discussão, tamanha importância que isso traz. Então eu acho que discutir uma IA social, enfim, que traga essa responsabilidade de não reforçar determinados estigmas que a nossa sociedade tem, é extremamente importante. E usar da forma correta, né? Porque, por exemplo, eu vi uma das discussões que eu tinha visto também, que eu me recordei agora, falava sobre o uso, por exemplo, em guerras, em armamentos. Falou, tá bom, se a gente está com uma IA hoje que é problemática por conta de vieses, se essa arma mata de forma indiscriminada, quem vai ser responsável por isso, já que ela foi autônoma? Exatamente. Vai ser o desenvolvedor? Vai ser a empresa? Como que a gente... É um dilema ético, né? Você falou na sua palestra que você não esperava ter que discutir ética nessa altura do campeonato dessa forma que tem que ser discutida, né? Isso conecta com muita coisa, né? Eu acho que nós ainda... Pensa, em geral, quando você vai implementar um sistema, um software no nosso processo de trabalho, no nosso dia a dia aí de trabalho, primeiro... É o que o pessoal sempre fala, né? Primeiro você revisa seu processo de trabalho e depois você informatiza. Porque se você automatiza, se você traz automação para um processo que está todo embrincado, todo atrapalhado, automaticamente todos esses erros vão ser também trazidos para dentro da solução. Ou seja, a tecnologia ela não vai resolver nossos problemas sem que nós mesmos, que estamos ali desenvolvendo aquilo, consigamos resolver antes. E me parece que no adiantar do desenvolvimento tecnológico, até com essa necessidade regulatória, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Algumas pessoas vão falar assim, por sim ou não pela regulação. E eu acho que é extremamente regular, não apreender, não sufocar o desenvolvimento tecnológico, mas eu acho que a regulação é talvez um primeiro passo ou um dos passos muito importantes para que a gente não tenha esse tipo de situação. É claro que, enfim, a conscientização é muito importante, a discussão acadêmica é muito importante, a questão técnica para que esse enviesamento, para essas questões são muito importantes, mas nós, os seres humanos, nós somos movidos também a cumprir determinadas normas, né? Os padrões morais, eles são impositivos. Então, quando a gente tem uma norma cogente, uma norma impositiva, que determina isso, aquilo, eu acho que já é um ponto de partida para esse processo de aculturamento sobre o que queremos para o nosso futuro. A gente quer uma IA que seja responsável, que evite essas questões, ou a gente vai fazer de maneira desmedida? Então eu acho que a regulação ela vem muito nesse papel de trazer esse norteamento, dessa diretriz do que a gente quer para o futuro. E tem uma discussão global, né, em torno de regulação, tem lá na União Europeia, eu acho que é muito do que você falou mesmo, as pessoas normalmente são contra, achando que a regulação vai vir para travar o desenvolvimento, ou para travar a inovação, e não é essa a questão, né? A gente está falando muito dessas questões éticas que estão por trás ali e dos reais riscos que estão embutidos numa tecnologia nova, né? Tecnologia é sempre bom, mas a gente tem que tomar cuidado. Voltando a esse economista de Chicago, ele fala, estou aqui no Prêmio Nobel, vários cientistas ganhando prêmio com inteligência artificial e acham que é tudo pela ciência. E não estou dizendo que não acredito na ciência, eu acho que ciência é progresso, tivemos aí uma pandemia que a ciência foi fundamental para a gente poder sair dela, mas se você não mensura os impactos negativos que podem ter, você cria um problema gigantesco para a sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Você dentro de um tribunal de justiça, mais ainda, né? Tem que olhar para aquilo que vai ser bom para a sociedade como um todo, né? Eu acho que é fenomenal que a gente, enfim, trabalhe esse desenvolvimento, mas eu acho que nesse momento que a gente está num franco desenvolvimento científico, né? Eu acho até que a intenção realmente é extremamente boa, né? Em grande parte desse desenvolvimento que são essas grandes empresas, esses grandes conglomerados aí que puxam esse desenvolvimento tecnológico, certamente eles estão vislumbrando uma coisa que vai melhorar a nossa vida aqui em sociedade, na Terra. Só que eu acho que se a gente não fizer isso de maneira parcimoniosa, e parcimônia não significa devagar, né? Parcimônia significa analisando, verificando, reanalisando de novo e fazendo esse ciclo de reverificação. Os ritos corretos, né?
exatamente observando os passos que devem ser observados. Ou seja, é importante que a gente tenha, e isso eu trouxe aqui na exposição de hoje, né, um planejamento para que isso aconteça. E dentro dessa ideia de governança institucional ou governança em desenvolvimento de IA, é importante também que a gente tenha a ideia de análise de riscos. Eu acho que ali é que fica muito palpável o que pode ou não pode ser feito, e risco é justamente tá analisado isso, né? O impacto versus a probabilidade. Então, quando você tem isso mensurado, de fato você consegue mitigar efeitos colaterais do desenvolvimento tecnológico que é necessário e é talvez imprescindível também. Não, mas a com gente tem que certeza. lidar com esses efeitos colaterais e tem medidas para fazer isso, né? Existem ferramentas, existem frameworks, existe a regulação. Eu acho que é o caminho, né? Você fazer esse equilíbrio de um desenvolvimento tecnológico sem se descurar que existem outras questões que também devem ser olhadas. Não, com certeza. Para a gente encerrar, para eu não tomar tanto seu tempo, me chamou muita atenção na sua apresentação você trazer cultura no meio de tudo isso, né? No caso ali era muito voltado para a cultura da organização, né? Era uma palestra mais voltada para empresas e como cyber, governança e a ética está compondo ali essa questão da cultura e como mexe com a cultura. Mas quando a gente fala de tecnologias tão fortes, né? Como a inteligência artificial e a própria cibersegurança pelo gigantismo da importância que tomou para a sociedade, por todos os riscos embutidos, seja financeiro para a pessoa física, para uma empresa, ou até para paralisar operações de governo, elas acabam mexendo com a cultura de uma forma tão completa, né? Não só numa organização, mas no nosso cosmo maior mesmo, né? Eu acho que isso modifica, a gente está falando da cultura organizacional, mas a cultura como um todo, ela vai se alterando. Na verdade, o que a gente percebe ao longo do tempo é que a tecnologia vai mudando, essas novas coisas que vão surgindo também, elas vão alterando como a gente enxerga as coisas. E eu acho que a cultura se forma em torno de todos esses movimentos e ela vai se alterando também a cada sociedade. Então nós temos valores, nós temos determinadas questões que são próprias aqui do Brasil, que muitas vezes não são as mesmas dos americanos, mas eu acho que essa interconectividade que a gente tem desse mundo totalmente globalizado que a gente vive hoje, essa situação ela vai se tornando cada vez mais homogênea, né? E a intenção é que essa cultura ela não seja movida por desinformação. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Quando a gente está falando de desenvolvimento de inteligência artificial necessariamente, né, forma-se um ideal sobre as grandes empresas aí que comandam a nossa comunicação por rede social, por outros tantos meios de comunicação. Muitas vezes a gente pode ter um enviesamento cultural em razão de uma falha de comunicação ou de uma comunicação intencionalmente enviesada para essa ou para aquela situação. Eu acho que o que é importante dentro de qualquer desenvolvimento tecnológico, e aí eu vou trazer para a área do direito especificamente, não só para dentro da LGPD, é a garantia dos direitos humanos. Sim. Que digamos assim, não adianta a gente pensar em coisas complexas e resolver com coisas complexas, muitas vezes coisas simples que já estão aí, resolvem coisas complexas. Se a gente tiver a prevalência e a Unesco, ONU, OCDE, já trouxeram diretrizes muito relevantes sobre esse processo de desinformação. Há uma preocupação muito grande com isso. Então eu acho que a nossa cultura, os nossos valores, eles têm que ser preservados, assim como a gente preserva também os nossos direitos fundamentais. E esse desenvolvimento tecnológico, ele não pode vir para fazer uma espécie de manipulação dos nossos próprios valores. Nós é que devemos mover a nossa sociedade e não uma coisa externa que vai ditar como a gente deve se portar daqui em diante. Nossa, maravilhoso. Essa questão dos direitos humanos é fundamental mesmo e que bom que você trouxe esse tópico aqui no final da sua fala. Giovanni, obrigado. Olha, Foi um muito prazer. obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê. Até a próxima.